Olá, sou Marcelo Acarini, escritor, ilustrador e também estou na TV Relacionamento. Aqui quem fala é a professora Silvia. Eu estou falando, na verdade, é o nosso primeiro programa na TV Relacionamento. Nós agradecemos muito. Trata-se do programa Trevo Cultural, de autoria dos professores Silvia Cristine e Fraga. E hoje eu estou tendo o privilégio de falar com essas duas pessoas maravilhosas. Eu as conheci faz pouco tempo, mas elas têm assim um projeto inovador, maravilhoso, e eu gostaria muito de explorar hoje esses dois personagens que estão aqui e que têm feito muito por várias comunidades e por várias crianças. Então aqui, boa tarde, é um grande prazer tê-los aqui. Esse é o Fernando e o Fábio. Eu queria que o Fernando começasse a falar um pouquinho dele, depois o Fábio também, do projeto. Hoje, na verdade, eu vou fazer uma coisa inédita. Eu vou falar menos e vou deixá-los falar mais, porque o projeto deles é sensacional. Por favor, Fernando, vamos começar com você. Fale-me sobre você, sobre o projeto, como começou esse projeto magnífico que se chama Lutando por Vidas. Olha o nome do projeto em época de pandemia, Lutando por Vidas. Por favor, Fernando. Primeiramente, muito obrigado, Silvia, professora Silvia. Quero agradecer esse convite, essa oportunidade de falar um pouquinho desse nosso projeto. Para a gente é um prazer enorme estar contigo. E vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu sou o pastor, um dos pastores da igreja Tatami Church, né? E falar um pouquinho sobre mim. Eu fui atleta de futebol, tive uma carreira um pouquinho curta. Na verdade, os propósitos eles se misturaram. Eu tinha alguns propósitos tanto no esporte quanto na vida. Eu acho que o esporte foi um canal muito legal para que eu conseguisse conhecer outros lugares, enfim. Então, acreditando que o esporte é uma ferramenta muito importante de inclusão, e também essa questão da religião, essa questão de espiritualidade, nós resolvemos juntar todas essas coisas, né, e entregar isso para a comunidade. Eu, assim como o Fábio, nós viemos de bairros que não são muito privilegiados, então nós sabemos que as oportunidades elas são muito escassas. Existem muitas modalidades que muitas crianças sequer ouviram falar. E nós estamos levando com esse projeto Lutando por Vidas algumas dessas modalidades. Então nós atuamos principalmente com as modalidades de luta, tá? E hoje nós temos 3 modalidades no nosso projeto. O wrestling, que é a luta greco-romana ou luta olímpica. O jiu-jitsu, que é um esporte, uma luta brasileira, uma adaptação da luta japonesa, e o jiu-jitsu, que é uma luta japonesa. Mas a nossa ideia é ter muitas outras modalidades. Essa é uma pequena introdução, um pouquinho sobre mim, um pouquinho do projeto Lutando por Vidas. O Fábio pode falar um pouquinho mais. E a preocupação nossa, do Lutando por Vidas, não é somente trazer as pessoas para lutarem no tatame, mas sim lutar pela vida delas. Fazer com que elas tenham uma perspectiva, fazer com que elas acreditem que elas são capazes de lutar por tudo aquilo que elas sonham e idealizam. Então nós proporcionamos algumas oportunidades que talvez essas crianças carentes, hoje nós atuamos na Zona Sul, talvez elas nunca tivessem contato com essa modalidade. Maravilha, maravilha. Por favor, eu quero que você explique sobre o Tatami Church, porque eu achei interessantíssima essa coisa de igreja com academia. Eu nunca tinha ouvido falar. Fantástico. E aí, vamos lá. O nosso, ele é pequenininho, melhor a gente agradá-lo bastante. Por favor, por gentileza, você poderia falar? Primeiramente, agradecer. É um prazer para a gente estar aqui. Eu sou o Fábio. Comecei no futebol também. Comecei no futebol, mas eu apanhava muito na rua e eu falei, vou aprender alguma coisa. Não, mas você apanhava na rua, você já era desse tamanho, não? Já, tudo bem. Tamanho não é documento, não faz.
Aí eu fiz a primeira vez que eu fiz Muay Thai, eu gostei muito. E do Muay Thai eu migrei pro Jiu-Jitsu, depois fui pro boxe, depois fui pro... Aí até chegar no wrestling. Hoje em dia a gente prefere wrestling. Isso com quantos anos? Você tinha quantos anos? 12 anos. 12 anos, 12 nossa. anos. E deixei o futebol e fui pra luta. E daí então não parei mais. Eu cheguei a jogar no São Paulo também, na base cadeira de base do São Paulo. Mas a paixão pela luta falou mais forte. Fala mais forte. E sobre o projeto, esse projeto nasceu primeiro no coração de Deus. Foi uma história muito assim de Deus mesmo. Não foi Conta nada pra mim que você combinado. contou. Ele contou uma história ali. Eu estava conversando com eles antes, eu fiquei mais apaixonada ainda pelo projeto. Nós éramos uma igreja grande, e um dia eu tinha feito uma luta, eu mandei um vídeo para outro grupo de luta. Só que em vez de mandar para o grupo de luta, eu mandei para o grupo da igreja. E no mesmo momento, assim, uns 2 minutos depois eu retirei e falei, gente, desculpa, mandei errado. Aí o pastor Fernando entrou em contato comigo e falou, Fábio, tudo bem? Nós somos da mesma igreja, irmão, e vi que você gosta de luta e eu tenho um projeto no coração aqui de luta para a gente implantar na igreja. Eu falei, é Deus, eu tenho esse projeto também, eu já dei aula em orfanato. E eu falei, vamos embora, vamos juntar quando a gente pode falar. Ele falou, amanhã, hoje, se quiser. Eu falei, então bora, demorou. O que você fazia no orfanato com as crianças? Eu dava também? aula de jiu-jitsu, Como é que era a reação das crianças? Como é que elas ficavam? Ah, Elas deviam adorar elas você. amam. Principalmente no orfanato, que as crianças não têm... A maioria foram abusadas, a maioria vem de um problema familiar, então para elas era muito diferente ter o amor de uma pessoa. E a gente está com amor mesmo, amor de pai. Nós não tratamos de aquela criança ou a criança dele, sim as nossas crianças, né? Porque todos são nossos ali. Nós compramos a dor, nós participamos diretamente com a família, enfim, a gente procura integrar tudo isso como se fosse um pacote só. Quando acontece alguma coisa, sabe que luta pode acontecer um acidente, isso aqui nós tivemos um incidentezinho e tal, e sabe quando você chora, você sente a dor da criança, então, e a criança fala, não, vou ficar bem, eu não vejo a hora de melhorar para voltar. Então, elas entenderam esse propósito e entenderam a oportunidade que estão tendo. Eu estou também emocionado. E assim, inclusive foi com o filho do Rubens, tivemos um acidente ali na luta, coisa que pode acontecer, e aí ontem ele terminou a igreja lá, e quando eu comecei a chorar também, enfim. Então, nós nos entregamos no projeto realmente com o coração. Nossa, a gente está apaixonada pelo projeto. Se alguém mexer com uma das nossas crianças, e esse conceito de nossas crianças, eu trabalhei muito tempo com transporte executivo, e uma vez um cliente alemão, ele me explicou como é que era a cultura deles. E muitas vezes, quando nós estamos na rua, no farol, e nós vemos uma criança e falamos, o que aquela criança está fazendo na rua? Onde estão os pais dessas crianças? E o alemão disse, nós não falamos assim. Lá nós falamos, por que as nossas crianças estão na rua? Então, eu entendi que isso é uma cultura muito importante. Se nós não tivermos essa empatia de nos colocarmos num lugar, se a criança está ali, é porque existe alguma motivação. Né? E se nós entendemos que o problema dela é o nosso problema, eu acho que a gente vai caminhar muito mais fácil para uma solução. E imagina as nossas crianças que estão nossas mesmo. Para você ter uma ideia, Silvia, nós temos dificuldade de locomoção. O projeto está a uns 4 quilômetros, né? A arena está a uns 4 quilômetros de onde moram as crianças, a comunidade que a gente mais atende. Então, não sei se eu posso falar isso, mas a gente coloca até um pouquinho mais de gente no carro para conseguir levar as crianças, dar 2 viagens, porque é triste, né? Você ver a criança querendo lutar, querendo fazer e ter uma dificuldade de mobilidade. Não tem estrutura. Gente, pelo amor de Deus, isso nós vamos ajudar nesse projeto. Uma das nossas dores, né? Então, entre outras, até interrompi a fala do Fábio, que a gente faz essas O nosso objetivo também não é só ensinar a luta, é ensinar sobre a vida. A gente passa experiências, eu tive experiências ruins quando adolescente, criança, né? E a gente passa esses valores para as crianças. Esse é o mais importante. Se vai sair um campeão olímpico ali, não tem importância. Você é um ser humano ético, né? Que tenha valores. A gente cobra muito sobre estudo, a gente cobra sobre respeito com os pais. Que maravilha. A gente cobra, não é
falando por falar não, mas a gente cobra. Gozado, ontem eu estava lendo, sem querer eu estou preparando um curso de redação, e eu peguei um tema de redação de uma fala do Ayrton Senna, que ele fala que a educação começa pelas crianças, e eu acho que é exatamente isso que vocês estão fazendo. Que maravilha, Até resolver o problema pela base, né? Não dá para você resolver o problema. Não dá. Eu faço trabalho de comunidade, agora que nessa época de pandemia, em relação, por exemplo, ao estudo, eles não fazem nada durante o dia, eles ficam brincando, eles não têm acesso à internet, quer dizer, nessa pandemia inteira eles ficaram sem estudar, sem fazer absolutamente nada. Você tenta muitas vezes criar uma cooperativa nessa comunidade, você não consegue. Então você vê tanto dinheiro nesse país sendo jogado no lixo, e as pessoas não se preocupam, né? Os empresários decentes, honestos desse país precisam, pelo amor de Deus, ajudar num projeto sério desses. Voltando, que eu me empolgo, me fala mais dessa academia igreja aí. E para completar um projeto, nós temos lá tatame olímpico. Não é qualquer um que tem um tatame que foi usado nas Olimpíadas do Rio. Com os aros olímpicos. Estão brincando, jura? Como é que vocês conseguiram isso? A gente tem a parceria com a presidente Fernanda Pérez, que é a presidente da Federação Paulista de Wrestling. Então ela está junto com a gente nesse projeto e através dela a gente conseguiu. Vocês conseguiram, então? Vocês tinham me falado alguma coisa? O valor é alto, cada tatame desse custa 70 mil reais. Mas, assim, muito longe da nossa realidade. Então, esses tatames, eles são com comodato, né? Então, nós temos o direito de utilizar esse tatame, desde que a gente cuide dele e destine principalmente para a luta olímpica, e nós podemos usar para as outras modalidades também. Mas vocês pagam por isso? Não, nós não pagamos, é uma exceção. O que vocês estavam me falando de uma despesa de R$ 1.200? O espaço onde nós utilizamos, apesar de ser um espaço público, é um espaço que precisa ser administrado com a diretora que tem lá. Então nós pagamos o valor de R$ 1.200 para utilizar esse espaço 2 vezes por semana, 4 horas. 4 horas na segunda e 4 horas na quinta. Mas eles não estão conseguindo. Provavelmente esse será o nosso último mês. Né? Então, a gente tá tentando... Então nós precisamos, falem aí, do que vocês precisam. Último mês lá. Não, o projeto vai continuar. Até para que as pessoas conheçam mais um pouquinho da gente, na sua casa quem luta lá, Fábio? Minha esposa, meus filhos, meus netos. Você tem neto também? Nossa, Na minha casa eu, minha esposa e meus 2 filhos lutamos também. Eu e assim, posso brigar com você. Essa questão, isso é muito perigoso, eu não faria isso. Mas essa questão de lutar, essa palavra lutar, ela carrega um sentido muito grande. Eu explico por quê. Um dia minha esposa estava treinando com uma das nossas crianças, e é uma luta que você pega no braço, você pega aqui, uma hora ela pegou no braço de uma criança e ela viu vários cortes no braço da criança. Então, lutar por vidas é você trazer uma perspectiva e mostrar para essa criança que existe um propósito para ter vindo no mundo. Então, a criança, ela começou a se envolver mais, ela deixou de ser introspectiva. Nós criamos um ambiente para que ela se socialize, porque essa pandemia agravou muito, né? Um dado muito preocupante e que nós sabemos que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida. Então nós lutamos inclusive por essas pessoas que estão sem esperança, e muitos deles são jovens. Nós estamos falando de jovens, nós estamos falando de crianças, de adolescentes. Então, quando nós nos aprofundamos nisso, nós vemos a gravidade e o problema onde nós nos enfiamos. E isso traz um amor ainda maior, você fala, vale a pena. Não é isso? Porque se você conseguir salvar uma vida, que seja, uma pessoa dessa que não tem esperança, se você conseguir salvar uma vida, você cumpriu um propósito enorme nessa existência. A gente consegue deixar um legado. Um dia essa criança vai falar, eu estava numa situação assim, e eu tive uma oportunidade por meio da luta, ou outros trabalhos que são feitos por meio de uma outra atividade. Isso é o impagável, é o intangível, não tem como você quantificar. Quanto que vale isso? Não dá. E eles querem, eles pedem por isso. Eles pedem. Teve um dia que a gente não pôde levá-los e ficaram, professor, por que não vamos lutar hoje? Eu falei, não, vamos apagar a igreja, vamos lutar. Nós temos um projeto que nós tiramos também crianças da rua, mas por meio da música. Mas se eu disser para eles, de vocês, da luta, eles vão querer sair do nosso projeto. Nesse projeto a gente quer englobar também aula de inglês, que o Fernando fala inglês. E aula de Libras. Fiz Libras também, então
nós pensamos muito na inclusão. E assim, Silvia, Em inglês eu posso ajudar. o pessoal fala bastante assim, o pessoal fala bastante a respeito de igreja, e muitas pessoas veem a igreja como um ambiente, uma instituição que exclui, e muitas vezes é isso mesmo, né? E nós, como comunidade, como Tatami Church, nós não estamos preocupados com a sua religião. Você pode ser de qualquer religião e praticar a luta com a gente. Não tem problema se você é branco, se você é negro, não tem problema a sua sexualidade, para a gente não importa. Nós amamos, nós amamos as vidas, tá? Então, muitas vezes as pessoas veem isso com uma estranheza, mas o nosso objetivo é incluir todos e todas também. Eu vou brigar com você por causa da linguagem neutra. Professora de português. Assim, como a língua é viva e nós estamos entre dois professores de português, eu acho que não temos problema, né? Então eu trataria isso como diria Guimarães Rosa, como neologismo, Tudo bem, já que você citou Guimarães Rosa, você está perdoado porque eu adoro Guimarães. O ambiente está muito mais para Ariano Suassuna, né? Cheio de riso, mas enfim. E a gente conseguir, mesmo tendo essas diferenças, né? Nós não tem problema, nós temos diferenças. E pensarmos a diferença como algo que vai acrescentar na nossa vida e não que vai nos separar. Né? Eu acho que essa diversidade de pensamento, enfim, ele tem um pensamento político que é diferente do meu. Eu já fiquei sabendo, já discutimos lá. Nós estudamos muito bem, eu aprendo muito com ele e eu não sei se ele ensina muita coisa, mas a gente procura absorver tudo, né? Olha, eu acho que eu não acredito em coincidências. Sabe que o nosso programa aqui, que é o Trevo Cultural, eu sou branca e o professor Fraga é negro. No primeiro momento, eu queria colocar o nome do programa de Ebony and Ivory. Aí ele falou assim, acho que ficou muito fresco esse nome. Mas é isso ficar muito branco. Mas é isso que eu acho, essa diversidade que é extremamente importante. E eu queria que você me contasse, que eu achei muito interessante, vocês me mostraram as fotos da igreja, que uma hora ela está vira academia, outra hora ela vira igreja. Eu achei sensacional, surreal. Nós tivemos uma reunião, nossas reuniões são às quartas e domingos na igreja, e quando acabou, 9h30 mais ou menos, aí o Fábio foi uma reunião voltada para o esporte, e quando ele estava na reunião online, eu e minha esposa já estávamos desmontando a igreja e montando os tatames, porque hoje, 8 horas da manhã, nós já tínhamos o jiu-jitsu acontecendo lá e às 10 o jiu-jitsu. Então, é isso. E hoje à noite tem cross-wrestling. Cross-wrestling, essa é uma modalidade nova. Por favor, explica. O que é esse cross? O que? É um treinamento funcional com um movimento da luta de wrestling, né? Ah, é? Esse é no meio de divulgar o wrestling, que é muito pouco conhecido no Brasil. E a gente, apesar de ser uma modalidade olímpica, Me fala uma coisa, vocês já pensaram, por exemplo, em fazer esse curso, porque ele é gratuito? Eles são gratuitos. Sim, na nossa arena ele é gratuito. Mas vocês podem dar esse curso. E na igreja é um valor, mas é um valor extremamente simbólico. Vai custar aí 1/3 do que você vai pagar para fazer uma luta numa academia, justamente somente para manter a estrutura. E inclusive desse lugar é onde nós estamos tirando o dinheiro para manter o projeto social. Isso que então, eu queria saber. É uma fonte. Esse local de vocês é próprio? Não, é alugado. Nós começamos alugando uma vez por semana. Entendi. E aí as pessoas gostaram do projeto, começaram a se engajar, e aí o dono do espaço também gostou do trabalho, e teve essa sinergia assim, em relação ao projeto, e falou, eu queria ter vocês aqui comigo para sempre. Ai, que então abriu o espaço lá para nós. São coisas inexplicáveis que acontecem com a gente. Passa o endereço da igreja. Vamos passar, e se puder colocar aqui também, claro. Nós estamos ali na rua Dr. Lauro Parente, 354. Lauro Parente, 354. No Jardim Martini, próximo do Shopping Interlagos ali. E a nossa arena da Tatami Church, por enquanto, não sei até quando, é no CDC Acadêmico Cidade Dutra, que é na rua Angelina Regolin Cardoso de Mendonça, número 18. É um ginásio muito bonito lá e tal. Queria até agradecer a presidente Silvei, que tenta nos ajudar, já reduziu o valor, e nós sempre choramos, como Silvei, nós não temos para onde levar nossas crianças, Silvei.
nos ajuda aí, eu vou ver o que eu faço. Mas ela tem sido tal. receptiva, ela é boazinha. Receptiva. Gente, por favor, como é que é o nome dela? Cirlei, A Cirlei. ela é responsável. E aí, Cirlei, eu não tenho todo o dinheiro, manda o que você tem aí, como você consegue estar no instante? A gente, essa é uma verdade, né? Nós não precisamos fazer sensacionalismo com isso, né? Nós não fazemos sensacionalismo com miséria. Não, nós queríamos falar que nós somos muito grandes, que conseguimos pagar todas as despesas. Mas hoje nossa realidade não é essa, né, professor? Vocês falaram da vaquinha para uma atleta, vocês estavam comentando alguma coisa. No nosso projeto, quando nós começamos o projeto, a seleção brasileira de jiu-jitsu, seleção brasileira, hein? Nós temos lá o presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu e o presidente da Confederação Brasileira. Eles não tinham lugar para treinar. Para você ver que a realidade da luta, do esporte é muito complicada. Eles não tinham lugar para treinar. Eles falaram, vocês têm que consegue arrumar um cantinho para treinar? Eu falei, consigo sim. A contrapartida é você mandar um professor para ensinar nossas crianças. Eu falei, não, isso aí está fácil. Porque eles não tinham como nos ajudar a pagar o espaço, precisavam. Isso comoveu a gente também, né? É igual coração de mãe. O nosso tatame tem 12 por 12, aí a gente usa 6 por 12, ele 6 por 12. Se chegar mais alguém, a gente divide ali. E aí, eles estão numa luta muito grande, porque eles têm muitas vagas para disputar um campeonato mundial da modalidade lá em Abu Dhabi. Só que eles só vão conseguir mandar 4 pessoas. E essas 4 pessoas vão conseguir ir com recurso próprio, ajuda de amigo, ajuda de parente. Então, uma delas, que é a 8ª melhor do mundo, a Adriana, ela é a 8ª melhor do mundo na modalidade. Isso é muito relevante. Estamos pensando aí em mais de 7 bilhões de habitantes, a modalidade é a 8ª. Só isso. E aí, eu fiquei muito comovido esses dias, olhando no Instagram dela, e ela pedindo ajuda, fazendo uma vaquinha para cobrir as despesas dele. Né? E é tão complicado, né? Assim, para nós pode ser um valor muito grande, mas para tantas pessoas de bom coração, pessoas que estão dispostas a ajudar, isso não é nada. Então, essas são as nossas dores e as nossas dificuldades. Nós estamos dividindo o mesmo ambiente, aí você olha lá muitas pessoas que tinham condições de ir e não vão porque não tem recurso. Meu Deus. Vai ter um campeonato nosso em novembro, é o Arnold Class. De jiu-jitsu, vai ter Muay Thai, MMA, tudo lá. E algumas de nossas crianças não vai porque nós não temos condições de pagar as inscrições. Eu falo o valor, Fábio. É muito pouco, R$90. Acredito. Nós não estamos conseguindo pagar o Pessoal, olha, esses políticos, né, por exemplo, que gastam dinheiro em lagosta, né? Vocês sabem bem, né? Tem vários que gastam dinheiro em lagosta. Podiam ajudar, nem comi, né? eu só ouço falar. Exatamente, né? Poderiam ajudar. Puxa vida, nós estamos numa fase tão ruim, né? Sabe, outro dia eu ouvi uma frase que eu fiquei tão chocada em época de pandemia, porque você ajuda, você está fazendo tudo pelo próximo. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim para mim, professora, agora não é época de doar, é hora de guardar. Eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que pode uma criatura falar uma coisa dessas? Então tem tanta gente que poderia fazer o bem, né? R$90 uma inscrição, gente. Quantas pessoas seriam? Quantos atletas seriam? Vocês têm ideia? Quantos? Nós gostaríamos de mandar todas as crianças que têm condições de mais disputar. ou menos. Umas 20 crianças. 20 crianças. Quanto é que dá em 900? Nem R$2.000, pessoal. Não dá para nós. Inclusive, meu filho não vai. Meu filho está preparado para disputar medalha. Não, tem que ir, pelo amor de Deus. Se ele for assim fraquinho como o pai, ele certamente... Porque assim, a gente está começando o projeto, já está muito grande. Quando é que vocês começaram esse projeto? Dia 19 do 7 desse... E a gente já está com 50 crianças. E assim, com tudo que nós temos, as pessoas que olham e falam, que negócio maravilhoso. Eu falei, sabe quanto tempo nós temos? Aí eu fiz assim, 2 anos só? Eu falei, não, 2 meses. Porque para 2 anos já seria muita coisa. Isso porque quando você faz uma coisa com amor, ela tende a crescer, né? E nós colocamos mesmo amor. Nós nos entregamos a esse projeto. E as pessoas... Deus está no negócio. Se Deus está no negócio, não tem como. Gente, O nosso espaço lá onde é a academia e a igreja, nós enfiamos a cara, compramos a tinta lá e vamos pintar. Tinha que fechar com drywall lá e tal. Quanto que é uma diária aí
do GC, R$250. Não temos. Olha o vídeo lá, vamos subir essa parede, subimos a parede, enfim. Nós tiramos a parede do drywall do lugar inteiro e Conseguimos Você montar a parede. Então você imagina, né? Com o dedinho tirou a parede. Nós temos, o Fábio não é o maior, nada. Nós estávamos pintando, tem o maior, nós estávamos pintando lá a igreja, e aí, não, precisa dar um retoque aqui no teto e tal. Pega esse cara, não precisa não, pegou o pincel e começou a pintar. Então tem uns caras meio bravos, cara. Isso é maravilhoso. E são crianças, vocês disseram que são normalmente de comunidade. Sim, então, sim, são crianças. Você não falou o bairro, falou? Então, ali no Jardim Martini, em torno, tem Jardim Niterói, Tá. tem Vila Joaniz, naquela região. É Então, Zona Sul. É Zona Sul. E às vezes é um amiguinho que está fazendo, está na escola, e ele é de outro bairro. Ah, eu estou fazendo e tal. E aí veio um lá do Jardim, ele nunca tinha visto aquele menino. Onde você é? Você é filho de quem lá do tal lugar? Não, não sou filho não, é o meu amiguinho que viu e tal. Então isso acaba multiplicando, né? E aí a gente acabou proporcionando oportunidade para outras crianças. Não temos condições ainda, né? Mas todo mundo que... A Bíblia diz assim, Jesus disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós estamos nesse versículo. Chegou até a gente, não dá. Vai aqui, a gente vai encaixando. E... Gente, esse projeto... Escuta, e vocês tentaram conversar com, por exemplo, com algum assessor do prefeito, ou algum assessor do governador? Vocês têm... Hoje ficou bravo, nós já brigamos que um político pode brigar com ficou sabendo do projeto, enfim, falou, vou ajudar e tal. Ele pegou, mandou as demandas e falou, não posso ajudar. Ele falou, brigou com ele, falou, por que você falou que podia ajudar? Porque assim, deu seu cartão, se você não vai ajudar, então não desce. Olha, eu estou tão cansada, eu tenho tanto projeto. Mas ele falou assim na lata, eu sou um pouquinho mais político. Eu imaginei. Eu há 2 anos eu tento lançar projetos. Nós já fizemos mais de 30 projetos. O que nós já ouvimos de não, mas de pessoas que, inclusive, enrolam. Vamos falar português, claro. Elas ficam falando, não, eu vou ajudar. Até agora não ajudaram em nada. Né? Quer seja no campo municipal, estadual, inclusive federal. É muito difícil nós conseguirmos ajuda. A cada 4 anos a a gente fazer consegue, bem, né? a cada 4 anos, né? Aquele períodozinho próximo, você sabe, né? Aí eles falam que vão ajudar. Enfim, né? Mas o Brasil precisa de gente como nós, que a gente tira do nosso bolso. Não tem azul. E se a gente depender do poder público, nós estamos... Mas sabe o que eu acho? Você desculpa, eu acho isso um desaforo. Porque o que você paga de imposto e você não tem retorno nenhum. E você está querendo fazer o bem. Você vê, nessa comunidade que eu vou, eles estavam passando frio. Eu tive que comprar um monte de casaco e levar para eles. Eu consegui comprar. Esse meu amigo Fraga, o que ele fez? Ele doou, ele tinha uma loja. Ele conseguiu doar uma série de casacos. Eu cheguei lá, eles têm chinelo havaiana. E o pessoal não acredita, o pessoal pensa que é besteira, que ele fala, não é possível que seja desse jeito. Eles vivem outra realidade. Eles vivem uma outra realidade. A igreja Tatiana Church também ajuda muito. Apesar de a gente não ter condições, a gente ajuda com cesta básica. A gente ajudou com cobertores no frio. Da onde a gente arrumou, a gente não sabe. Deus mandou. Sempre aparece uma oportunidade, alguém tem alguma coisa para doar e a gente sempre tem um pé descalço para uma meia suja, né? Então a gente sempre... Meu carro é financiado, me atrasou umas 5 prestações, porque eu deixei de pagar a prestação do carro para ele te ajudar. Gente, eu sei também. Aí você fala assim, sou louco? Sou. Tem coisa que não faz sentido, né? Faz. Não faz na terra, mas... Na prática, depois a gente pode até mandar umas fotos e vocês vão ver que para a prática de algumas lutas você precisa de kimono. E se você for lá hoje, você vai ver que grande parte das nossas crianças não estão com kimono. E aquelas que estão com kimono usado, que conseguimos doação, enfim. Então é um trabalho muito árduo, né? A gente começa a falar. Olha, precisamos de kimonos também. Olha, nós precisamos ajudar os atletas nas vaquinhas, kimonos, precisamos pagar o aluguel. Então, por favor, gente, veja se vocês dão uma ajudinha aí pra gente. Olha, somos loucos. Vocês querem deixar uma mensagenzinha final, Fernando, Fábio, e depois, por favor, deixem o telefone usando o 11 na frente. Por favor. Uma mensagenzinha final. O Brasil é reconhecido lá fora como o país do futebol. Você falou de Brasil, eles falam Pelé, alguns falam de Ayrton Senna, enfim. Então,
quando você está tratando com uma outra modalidade que não é o futebol, as dificuldades são ainda maiores. Nós estávamos conversando ali fora agora há pouco sobre a alegoria da caverna, e as pessoas ainda tentam mostrar para a gente que a única coisa que existe é o que estão projetando para a gente na parede. E nós estamos aprisionados nessa visão, achando que o Brasil é somente o país do futebol. Não, mas é o país da ginástica, nós vimos isso. É o país do arremesso de peso, o jovem que treinava num espaço que não fazia o menor sentido. E também é o país da luta. Então nós queremos mostrar para as pessoas que existe uma luzinha lá, a saída da caverna. Sair dela pode ser um pouquinho complicado, porque a gente pode não enxergar direito no começo, mas nós precisamos sair e trazer outras pessoas que estão aprisionadas nisso. Então, nós sabemos que nós não conseguiremos fazer algo muito grande, mas se nós conseguirmos transformar a nossa comunidade, o nosso entorno, e fazer com que essas crianças entendam qual que é o propósito, e multiplique isso, nós já estaremos assim com a sensação de dever cumprido. Mas para isso, nós precisamos de ajuda, né, Cília? E eu quero mais uma vez agradecer por essa oportunidade. Olha, eu queria ser milionária, porque aí essa Tatami Church ia ter no mundo inteiro. Bom, você fechou com chave de ouro falando do Platão, eu sou apaixonada pelo Platão. Hoje você ganhou meu coração, Guimarães Rosa e Platão. Ariano Suassuna. Oh, e Ariano Suassuna, por favor. Nosso pequeno aí. Eu queria terminar falando que a gente tem que ser a diferença no mundo que a gente quer. A gente tem que ser a diferença. Não precisa ter dinheiro para começar a fazer a diferença. Precisa ter vontade. Dinheiro vai chegar. Deus está no comando de tudo. Não é verdade? É verdade. Nós acreditamos. E toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Olha, gente, deixe o telefone, por favor, para as pessoas que poderiam ajudar essas duas criaturas maravilhosas, divinas mesmo. Vocês são fantásticos. Eu não tenho palavra para dizer como foi maravilhosa essa minha tarde, ter conhecido vocês. E olha, eu acho que nós ainda vamos fazer muita coisa juntos. Como a gente conversou, tudo é de Deus aqui. E tudo que está acontecendo nos nossos projetos, na igreja. Estar aqui hoje, ter a oportunidade de falar para outras pessoas, é uma oportunidade que Deus nos proporciona. Enfim. Seu telefone. Primeiro, nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, @Tatami Church, tá? Tudo junto, @Tatami Church. Lá você pode saber um pouquinho mais dos nossos projetos e também no tatamichurch.com, que é o nosso site. Né? Se você quiser doar, por favor, Pix ou PayPal, contato@tatamichurch.com, e lá nós temos também o nosso telefone, mas vai aparecer aqui o do Fábio, que é o nosso coordenador do projeto dos esportes. Fala aí, Fábio, o seu telefone é 11 011, né? 963697960. Pode chamar lá que a gente... Gente, eu agradeço muito. Eu tive assim uma tarde bendita, eu diria bendita. Foi o meu primeiro programa na TV Relacionamento, programa Trevo Cultural, de autoria dos professores Silvia Cristina e Fraga. O professor Fraga não pôde estar presente, mas eu vou transmitir a ele tudo que nós passamos hoje à tarde. Essa tarde foi maravilhosa e eu vou sair daqui mais feliz ainda de saber que existem seres humanos que fazem a diferença, e vocês certamente fazem essa diferença. Que Deus abençoe vocês, viu? E o projeto de vocês. Um grande beijo a todos.